Tá gravando já. Bom, os fatores de risco para o HIV são relações sexuais desprotegidas, como eu falei para vocês na aula anterior. Essas relações sexuais você tem uma chance cumulativa de estar adquirindo esse risco toda vez que você faz essa prática com uma pessoa que esteja contaminada. Tá certo? É a principal método de infecção e ele principalmente através do sexo anal tem um risco maior. O sexo vaginal ou sexo oral tem um risco menor, mas não se pode se desconsiderar de forma alguma, tá certo? O uso de drogas com compartilhamento de seringas já seria a segunda forma mais comum de infecção pelo HIV através de via parenteral, tá certo? E também foi já discutido um método de transmissão que não é teoricamente parenteral, né, porque utiliza-se a boca, mas através da lesão de vasos que se localizam neste local, que é a prática de fumo de crack, né? Os cachimbos utilizados para fumar crack, eles causam lesões na mucosa bucal e também, de certa forma, são compartilhados e pode ser ali a via de entrada do vírus HIV. Tá certo? Outras formas de transmissão do HIV seria a transmissão acidental pelo pérfuro cortante, isso envolvendo profissionais da área de saúde, principalmente, tá? Nós temos também a transmissão através de via hematogênica por hemotransfusão, apesar desse risco hoje ser bem pequeno devido à evolução das técnicas de diagnóstico do HIV e dos meios de triagem utilizados nos hemocentros para evitar a doação de sangue por pessoas que têm um potencial de estar contaminadas ou mesmo aquelas pessoas que estejam em janela imunológica, né? Mas ainda assim existe o risco potencial de você ser premiado com uma bolsa que tenha uma carga viral que possa vir a contaminar. Antigamente, as provas transfusionais, os testes eram bem menos sensíveis, então a possibilidade de você pegar uma pessoa HIV positivo em janela imunológica, ou seja, com um vírus com um resultado de sorologia negativa, mas com carga viral suficiente para infectar uma pessoa através da sua bolsa, era muito maior. E também ocorriam aquelas transfusões de emergência, onde a pessoa sequer passava por um hemocentro, ela ia diretamente no hospital doar sangue para uma pessoa que tinha acabado de se acidentar. Então, há não muito tempo atrás, isso ocorria com uma certa, vamos dizer assim, frequência. Então, alguns casos, alguns herdeiros do HIV foram a partir desses incidentes. Também existe a transmissão vertical entre mãe e filho, intraútero, né? Existe a possibilidade de evitar essa transmissão hoje através da administração de medicamentos antirretrovirais para a mãe, que aí você vai baixar bastante a carga viral, então você vai ter que jogar ali com estatística. Algumas estatísticas favorecem a criança. E também o tipo de cesariana tem que ser uma cesariana chamada cesariana sem sangue, cesariana limpa, né? É uma técnica diferente para que a criança tenha o mínimo contato com o sangue da mãe durante o nascimento. Mas basicamente são esses os métodos de transmissão do vírus HIV. Bom, com relação aos sinais e sintomas, nós temos os sintomas relacionados à fase aguda do HIV, né, que são
esses sinais e sintomas ocorrem logo após o vírus entrar no seu organismo. Então você vai ter uma resposta imunológica, tá? E esse vírus pode ser que ele cause algum desses sinais e sintomas, e depois ele passa para uma fase que é assintomática. Então, essa infecção aguda é sinal e sintoma relacionado imediatamente à infecção pelo vírus. A partir do momento que ele está dentro de você, ele faz uma incubação, ele passa por um período de incubação e ele começa a replicar. Essa replicação inicial gera os sinais da infecção aguda pelo HIV. Então, esses sinais podem ser muito difusos e isso pode confundir de maneira muito grande o diagnóstico. Então, geralmente, 99% das pessoas não vão ter certeza que esses sintomas estão relacionados a uma infecção de HIV. Vamos pensar que trata-se de uma outra infecção, ou um sinal de gripe, ou alguma outra causa desconhecida, né? Mas basicamente nós temos aí mal-estar, dor de cabeça, neuropatia, que são sintomas relacionados ao vírus no sistema nervoso central. Na boca, no trato gastrointestinal, nós podemos ali ter faringite, feridas na boca, feridas no esôfago, podemos ter febre, perda de peso, aumento de linfonodos, erupção cutânea, náuseas, vômitos, aumento de fígado e baço e dores musculares. Então, essa fase de infecção aguda, como eu falei para vocês, são os principais sintomas relacionados imediatamente após a infecção do vírus. Após você ter o contato com o vírus, a resposta imunológica inicial, a replicação viral inicial leva a estes sintomas, que são sintomas completamente inespecíficos, tá certo? Então não tem como afirmar através desses sintomas que você tem HIV. Depois que carregar aqui, depois nós temos um período chamado período assintomático, tá? Esse período assintomático ele vai ser um intervalo entre a doença que vai caminhar para a sua fase crônica, tá? E o período de infecção aguda, na qual você teve uma resposta do seu organismo frente à infecção. Aquela infecção aguda seria a resposta, o resultado da resposta imunológica frente a um vírus que o organismo não conseguiu combater. Aí você tem esse intervalo, que seria um período chamado período assintomático, que, como fala, né, um período que você não tem sinais e sintomas clínicos. Aí, depois desse período assintomático, nós passamos às outras duas fases da infecção do HIV, que seria a sintomática inicial, que seria realmente os primeiros sintomas provocados pela latência, pela replicação, pela permanência por longos períodos desse vírus em nosso organismo, né? Depois desse período assintomático, ele ficou ali latente, só causando replicação, matando células importantes para nosso sistema imunológico, e até que uma hora ele começa a fazer realmente aparecer com seus sintomas iniciais que irão perdurar por anos, tá certo? E esses sintomas podem evoluir atualmente para a síndrome da imunodeficiência adquirida, que seria a AIDS propriamente dito, ou eles podem ficar
controlados, porque hoje os medicamentos utilizados para controle do HIV têm uma eficácia muito grande. São medicamentos que conseguem manter uma carga viral baixa e permite que o organismo, a medula óssea, volte a produzir uma quantidade suficiente daquelas células de defesa que são tão importantes para a nossa imunidade, que são os linfócitos CD4 e CD8, os principais alvos. Então, o HIV hoje está sob controle. Antigamente, a pessoa que tinha HIV, ela tinha uma sentença de morte. Praticamente ela vivia de 10 a 15 anos. Com a evolução desses medicamentos, já não existe expectativa para essa pessoa. Essa pessoa ela pode viver de maneira normal indefinidamente, tá certo? Desde que ela tome os medicamentos, desde que ela tenha uma vida saudável, desde que ela procure, né, se proteger. Possivelmente essa pessoa ela tem a possibilidade de morrer de uma outra causa que não seja a AIDS propriamente dita. Deixa eu ver a pergunta. E por que quem tem AIDS aposenta por invalidez? Porque é uma doença crônica, degenerativa, né, que de acordo com a legislação brasileira, a pessoa ela tem a possibilidade de se aposentar, tá? E ela também é isenta de diversos impostos, como imposto de renda, por exemplo, tá certo? Então, é uma doença degenerativa que faz com que essa pessoa tenha que ter cuidados especiais. Então, a legislação diz isso, tá? Mas se você for ver hoje, teoricamente, não existe. A pessoa que tem o HIV, ela tem uma vida tão normal quanto qualquer outra. Até brinco às vezes. No caso, eu acho que a pessoa que portadora de diabetes, ela tem uma possibilidade de vida, uma qualidade de vida pior, quer dizer, tá? E uma expectativa de vida menor do que quem tem HIV. Por quê? Uma pessoa que tem diabetes, ela tem que viver se controlando em dietas, então ela fica privada dos impulsos mais primordiais do homem, que é o ato de se alimentar. Então ela tem restrições alimentares, e isso ao longo do tempo vai causando um impacto psicológico muito grande, tá? Você ter fome e não poder comer, você querer comer aquilo e não poder comer, isso aí, além da deficiência que causa no organismo, isso leva a um impacto psicológico, depressão e outras coisas. E a diabetes é uma doença que ela causa uma deficiência vascular progressiva, que geralmente leva a complicações de órgãos vitais, como rins, cérebro, coração, extremidades. Então a pessoa é muito sujeita a ter insuficiência renal, entrar numa hemodiálise, a pessoa é sujeita a sofrer infarto, AVC. Então o diabetes, depois de um certo ponto, ele causa uma doença degenerativa vascular muito grande, que torna essa pessoa uma bomba relógio. E o que não acontece com o HIV? O HIV, antigamente, os primeiros coquetéis para AIDS, para HIV, né? Os estudos não eram muito, vamos dizer assim, assertivos em relação à dose. Então, essas drogas causavam muitos quadros de hepatite medicamentosa e pancreatite medicamentosa, e causava dores terríveis. E muitas vezes aquelas pessoas que faziam o tratamento abandonavam simplesmente o tratamento devido aos efeitos colaterais. Era uma verdadeira quimioterapia. Mas hoje, o HIV
tratamento ele é muito mais direcionado ao controle da carga viral, ele tem a sua toxicidade, vamos dizer assim, seletiva, tá? Então, ele permite que o organismo seja preservado ao mesmo tempo que o vírus seja combatido. Então, não é uma cura, mas é um controle eficiente, que depende muito também da pessoa em relação ao que ela come, ao que ela bebe, a sua qualidade de vida e a sua rigorosidade em manter a, a terapêutica indicada. Então, essa pessoa ela toma toda essa conduta, ela vive sem problemas relacionados ao HIV. Ela pode ter uma sobrevida normal, ao contrário da pessoa que tem diabetes. Tá certo? Então, depois nós vamos partir então para a sintomatologia inicial, né? São os primeiros sintomas. Aqui novamente, repetir o slide, né? Sintomas da fase aguda. Na verdade, aquele primeiro slide lá era para ser retirado. A gente teria que começar aqui. Aí está os sintomas da fase aguda: dor de cabeça, cansaço, neuropatia, rache, né? Uma coisa completamente inespecífica, né? Náuseas, vômitos, diarreia, qualquer virose, qualquer infecção, qualquer, vamos dizer assim, intoxicação alimentar pode levar a esses sintomas aí. Então, depois desses sintomas iniciais, você pode ter aí aquela grande fase de latência, no qual o vírus vai ficar escondido, fazendo a sua replicação na surdina até ele ter uma carga viral suficiente para gerar os sintomas iniciais. Tá certo? Esses sintomas iniciais, as literaturas pregam que pode ocorrer entre 8 e 12 anos após a infecção. Então, é um vírus que teoricamente ele vai ficar, vamos dizer assim, de forma semi-latente por bastante tempo, até ele começar a desenvolver esses primeiros sintomas, que aí sim vai ser um alerta para o nosso organismo, porque já serão sintomas que vão persistir, tá? E até o diagnóstico final, esses sintomas, se não ocorrer um diagnóstico, ele possivelmente pode levar o paciente à morte, porque a partir desses sintomas, esse paciente já vai entrar num prognóstico ruim, num declive relacionado à sua possibilidade de viver de forma saudável. Então, se ele não se cuidar nessa fase, se ele não procurar um diagnóstico, possivelmente quando ele chegar a ser internado no hospital, ele já pode estar em uma fase muito adiantada da doença e talvez pode até estar em fase terminal, tá certo? Então, ali nós temos os primeiros sinais, né, que seria a perda de mais de 10% do peso num período curto de tempo, entendeu? Tosse seca durante mais de um mês. Aí nós temos também o diagnóstico diferencial com a tuberculose, e nós vamos ver que também a tuberculose muitas vezes é uma doença oportunista relacionada à infecção pelo HIV. Depois ali nós temos aquela pessoa que tem uma diarreia crônica durante mais de um mês. Alguns parasitas não comuns, como por exemplo Cryptosporidium, que é um parasita que tem uma baixíssima prevalência em pessoas saudáveis, mas quando esse parasita entra em contato com uma pessoa imunologicamente deprimida, praticamente ele fica hospedado ali e muito resistente a tratamentos. Então acaba que essa pessoa torna-se aquela pessoa que tem uma caganeira crônica, né? Ela tem uma diarreia crônica devido à presença desses parasitas que até então não seriam
hepatogênicos para uma pessoa plenamente saudável. Outra coisa bastante importante aí que pode ocorrer, febre durante mais de um mês. Então, aquela pessoa que tem febre recorrente sem uma forma, sem um diagnóstico preciso, uma febre que vem e volta sem demais sintomas relacionados a algum tipo de infecção, como infecção de garganta, infecção de ouvido, sinusite, não tem uma causa definida. É uma febre que está relacionada a alguma infecção que o organismo ainda não descobriu. Então, são sinais e sintomas que sugerem ali que nós devemos fazer uma procura sobre essas doenças infecciosas virais que podem estar latentes no nosso organismo. Dificuldade de engolir. Essa dificuldade de engolir muitas vezes é devido à infecção do esôfago por Cândida, tá? Cândida é um fungo levedoriforme, que na verdade é um fungo dimórfico, né? Ele pode formar também pseudohifas, mas ele tem a sua forma levedoriforme, que é como se fosse colônias, né? E ele pode colonizar, ele está presente na flora bucal, só que ele perde o equilíbrio entre a flora normal e ele começa a colonizar o esôfago. E quando ele coloniza o esôfago, ele vai causar uma reação inflamatória, ele vai causar um espessamento desse esôfago e gerar uma dificuldade de engolir. E essa cândida ela vai proliferar por quê? Porque o sistema imunológico já está comprometido. Nosso equilíbrio entre nossos sistemas de defesa, nossa flora normal e nossa flora que deixou de ser normal, perdeu o seu equilíbrio, ela vai estar presente, então esse germe pode vir a colonizar o esôfago, causando essa esofagite, tá? Essa pessoa também pode ter falta de ar, né? Nós temos que ter aí diagnóstico diferencial para COVID, né? Atualmente, estou brincando. Todo mundo agora com falta de ar que chega, né? Covid. A pessoa não pode tossir num supermercado que todo mundo já olha para ela. Eu até estava esses dias aí, estava no supermercado e tinha uma mulher lá que ela estava fazendo compra ali, ela estava perto da área de freezer, mas ela deu uma tossida, mas assim, em questão de segundos, as pessoas abriram um perímetro em volta dela de mais de 10 metros, ela ficou uma ilha em volta dela, e todo mundo olhando para ela, quer dizer, ela ficou até sem graça por ter tossido, mas o pessoal está chegando num grau de paranoia muito grande por causa dessa pandemia. Isso aí é complicado, viu? Pode causar também manchas avermelhadas ou arroxeadas pelo corpo. Essas manchas aí, um dermatologista pode facilmente ter um diagnóstico de HIV, né? Porque é um especialista na área, mas um outro médico às vezes pode passar como uma micose, como uma psoríase, ou pode pensar que é uma reação, um exantema inespecífico. Então, é de difícil diagnóstico, a não ser que seja de especialistas, tá? Pode causar uma perda gradativa de memória e concentração, porque o vírus, ele acaba que é uma doença degenerativa que causa também efeitos neurológicos progressivos, causa uma diminuição no raciocínio, no QI. Então, tá aí, você que tinha perguntado aquela hora, Léo, um dos motivos que levam a um afastamento da pessoa do trabalho, né? Que ela perde até a questão de rendimento, né? Então acaba que é uma segurança que a pessoa tem legal devido a um possível efeito colateral dessa doença. Sapinho na boca e na garganta, né? Um dos mesmos motivos que causa aquela dificuldade de engolir.
cansaço excessivo por tempo prolongado, gânglios e ínguas inchadas, né? Isso no pescoço, nas axilas, na virilha, né? Nesses principais locais onde nós temos esses linfonodos, né? Esses linfonodos começam a doer por quê? Porque são órgãos de maturação justamente daquelas células que o vírus vai agir contra, né, que são os linfócitos. Então, esses gânglios podem ficar altamente doloridos e inchados, tá? E suores noturnos. Então, aquela pessoa que tem aquele suador noturno, acorda com o travesseiro molhado, alguns casos esses suores são tão frequentes que levam até mesmo a quadro de desidratação. Então é bastante importante. Então todos esses são sinais e sintomas já da doença provocada pelo HIV, da doença ativa. A partir daí você tem duas alternativas: fazer o teste, ver se você é positivo, tratar e voltar a ter uma vida normal, ou você pode fechar os olhos para esses sintomas, pensar que uma hora vai passar e quando você der conta, quando você parar num hospital devido a uma infecção respiratória grave, devido a alguma outra infecção oportunista que você até então poderia ter passado despercebido, caso tivesse tratado antes, quando você chegar no hospital, talvez seja tarde demais, tá? Eu, durante esse período que eu tenho de prática dentro do hospital, eu já vi muitos e muitos casos desse jeito. Hoje são menos comuns, mas antigamente, logo que eu formei, há uns 18 anos atrás, o HIV até então era uma doença, vamos dizer assim, relativamente nova e a cura não era tão próxima, o controle, vamos dizer assim, não era tão bom quanto agora. Então, tínhamos muitos casos na época. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com sangue, com aquelas amostras de sangue, eu punha duas luvas na mão, de tanto medo de entrar em contato com sangue, porque por causa do medo que a gente tinha do HIV. E isso aí hoje é um dos principais causadores, tá? Essa falta de medo que existe hoje devido ao controle é um dos principais causadores da volta de outras doenças sexualmente transmissíveis. Por que acontece? Hoje o tratamento do HIV é tão eficaz, o controle do HIV é tão eficaz, as pessoas ficam tão seguras, mesmo sabendo que são HIV positivos, que passaram a não se proteger. Então passaram a não temer mais o vírus, como se eram temidas antigamente. Antigamente era uma sentença de morte, hoje não. Hoje você tem uma doença que é completamente controlável. Então o sexo desprotegido passou a ser praticado, tá? De forma mais massiva, e outras doenças agora estão voltando, principalmente a sífilis. A sífilis hoje é uma doença sexualmente transmissível que quando o HIV estava no auge, todo mundo estava usando camisinha para proteger da infecção pelo HIV, a sífilis praticamente foi erradicada. Era a coisa mais rara do mundo você ver um caso de sífilis, um caso de gonorreia. Hoje não. Hoje nós temos aí diversos e diversos casos positivos de sífilis. Pior, temos o caso de sífilis congênita, no qual a mãe passa para o filho dentro da barriga, causando lesões neurológicas gravíssimas, levando muitas vezes a criança à morte. Por quê? Justamente devido ao relaxo que a população passou
a desenvolver em relação ao vírus HIV, tá certo? Então, depois desses sintomas, são essas duas condutas. Ou você faz o exame e você passa a ter um controle sobre sua vida, ou você fecha os olhos e acaba por perecer. Então, a fase final da doença, né, que seria os principais sintomas da síndrome da imunodeficiência adquirida, que já seria a parte final, já teríamos ali quadro de encefalite e meningite, tá? Essa encefalite, geralmente encefalites virais, que são provocadas por simples vírus causadores de gripe, tá? Eles podem invadir a corrente hematogênica e atingir a, a barreira hematoencefálica, levando a essa infecção das meninges, causando essa meningite. Temos aí meningites fúngicas, que seriam meningites muito raras em pessoas normais, como por exemplo Cryptococcus neoformans, que é um tipo de fungo que vive principalmente em pássaros. Dentre eles, o pombo é o reservatório natural. E muitas cidades hoje, nas ruas, nos centros, a gente tem uma população nativa, vamos dizer assim, de pombo. Quando os pombos batem asa junto ali, aqueles esporos fúngicos fazem a festa. Inconscientemente, nós respiramos vários esporos fúngicos. Então, só que pessoas que são rígidas, que são saudáveis, não desenvolvem. O nosso organismo ele está pronto ali para combater essas doenças e não leva a maiores consequências. Só que pessoas imunologicamente comprometidas e na fase terminal, como é o caso aí da síndrome da imunodeficiência adquirida, você pode desenvolver uma meningite fúngica muito grave, de difícil diagnóstico, tá? E que geralmente vai evoluir para o óbito, tá? Se não evoluir para o óbito, ela vai desenvolver sequelas muito graves, tá? Sequelas neurológicas cerebrais graves. Então já é uma fase quase que irreversível. Ali no sistema sensorial ocular, nós temos ali um quadro de retinite, que muitas vezes pode levar à perda da visão. No pulmão, nós temos ali doenças pulmonares, tanto neoplasias, câncer de pulmão. Uma coisa que é importante falar é que o nosso sistema imunológico ele não nos protege apenas contra agentes infecciosos. O nosso sistema imunológico, isso é muito importante, ele também nos protege contra nós mesmos. Tá? Como assim? Porque as nossas células, muitas vezes, elas podem sofrer mutações. E essas mutações podem levar a diferenciação celular, tá? Que seria o carcinoma in situ, que é o carcinoma que ocorre ali em um agrupamento de células, em uma pequena célula, em poucas células ali. E nosso sistema imunológico, principalmente através dos linfócitos natural killer, né? Esses linfócitos, eles são responsáveis pela morte de células defeituosas, que são células pré-cancerosas. Então, o nosso sistema imunológico, ele tem uma ação na prevenção de determinados tipos de cânceres, tá? Entre eles, nós temos ali algumas neoplasias pulmonares e uma neoplasia de pele muito comum em pacientes com HIV terminal, que se chama sarcoma de Kaposi, tá certo? Então, as nossas células de defesa, como estão muito debilitadas, elas passam a não identificar essas células
cancerosas, então o câncer in situ começa a se instalar e começa a se desenvolver. Então, muitas vezes, a pessoa que tem a fase terminal do HIV, ela pode desenvolver determinados tipos de câncer. Outra doença muito comum seria a própria tuberculose. Tuberculose que também é considerada uma infecção oportunista, apesar dela ter a possibilidade de uma pessoa imunologicamente normal adquirir essa doença, ela geralmente ela é mais agressiva e com um prognóstico muito pior em pessoas imunologicamente comprometidas. Tá? A tuberculose ela causa um tipo de lesão chamada necrose caseosa. Essa necrose caseosa, caseum, ela vem do latim, que significa queijo, ou seja, aqueles buracos do queijo. Então é um tipo de necrose que causa uma lesão muito grave no tecido, tá? No órgão, que seria justamente essa necrose caseosa. Tá? Então a tuberculose também ela não atinge apenas o pulmão. O pulmão é apenas o local preferencial da bactéria causar tuberculose, do Mycobacterium tuberculosis. Mas a tuberculose ela pode atingir outros órgãos. Você tem tuberculose renal, você tem tuberculose cerebral, você tem tuberculose ocular. A mais comum é no pulmão. Mas quando essas pessoas estão imunocomprometidas, essa tuberculose pode ser além dos pulmões em outros locais, tá certo? Nós também temos a pneumocistose, tá? Pneumocystis carinii, que é um fungo também bastante invasivo, que causa doenças fúngicas oportunistas, né? O Paracoccidioides brasiliensis, que é um outro fungo também que pode causar infecções em órgãos sistêmicos, que geralmente levam à morte. Então, todos esses são mecanismos oportunistas relacionados à síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? Os tumores de pele ali, como eu falei, o sarcoma de Kaposi. No gastrointestinal nós temos ali quadros de esofagite, diarreia crônica, tumores de intestino devido a essa mudança recorrente da flora. Você perde o equilíbrio ali, o tecido toda hora é agredido por parasitas e quando ele se cicatriza pode formar células malignas, né, durante o próprio processo de cicatrização, e isso dá origem a uma neoplasia, tá certo? Então aí está a parte final da síndrome da imunodeficiência adquirida, que já é praticamente irreversível quando se chega a essa fase. Então é muito importante na fase anterior abrirmos os olhos a esses sintomas que persistem e procurar uma causa. Se não for, bom, mas se for, a questão tem que ser encarar, tratar e voltar a ter uma vida normal de qualidade. Se você podendo, algumas pessoas não optam por aposentar, mas preferem ter uma vida normal, né? Mas existe muito preconceito ainda, né? Então acaba que fica a critério da pessoa, apesar dela ter os direitos legais. Bom, com relação ao diagnóstico laboratorial de HIV, nós temos uma legislação hoje que aborda esse diagnóstico. Tá? A principal forma de diagnóstico de HIV é laboratorial. Todos aqueles sintomas levam à suspeita clínica, mas o diagnóstico é estritamente laboratorial. Então, nós temos que fazer um teste. Esse teste pode ser teste rápido e ele pode ser reagente ou não reagente. Esse teste rápido, quando é reagente, nós somos obrigados a realizar um novo teste rápido.
que seria uma segunda amostra para executar essa técnica. E a partir dessa segunda amostra, se ela é positiva, aí nós temos que seguir esse fluxograma. Se estão partindo aqui para a esquerda, se nós fizermos um teste e o segundo teste deu negativo, então nós temos aí já uma amostra negativa para HIV. Tá certo? Existe aquilo que nós falamos um pouco atrás da possibilidade da janela imunológica, mas essa janela imunológica ela está relacionada, né, a determinadas situações que você é obrigado a repetir esses testes. Então, por exemplo, se você teve um acidente com pérfuro cortante, então existe um protocolo para acidentes pérfuro-cortantes que você tem que realizar o teste a cada mês ou em 3 meses até determinado tempo. Então, depois disso, você não realiza mais. Então, mas de qualquer forma, se você tiver neste período, fizer 2 testes, então você pode estar pressupondo que a sua amostra está negativa. Aqui, se você fez um teste, deu negativo, o outro deu positivo, você tem que partir para um terceiro teste, certo? Esse terceiro teste, se for negativo, a amostra é negativa para HIV. Você teve 2-1, pode ser possivelmente uma reação cruzada. Agora, se foi positivo, então aí nós temos a amostra positiva para HIV. Neste caso aqui, seria aconselhado a colher uma nova amostra após 30 dias e repetir todo o processo. Agora, quando nós temos os 2 testes positivos, nós temos uma amostra positiva para HIV. O importante é dizer que esses testes aqui, eles têm que ser orientados para que sejam metodologias diferentes, tá certo? Ou uma imunocromatografia, o outro teste seria ensaio de enzimático, imunofluorescência, mas mesmo com esse fluxograma que eu falei aqui para vocês, existe a necessidade depois da confirmação molecular, tá? Que seria uma técnica confirmatória para o HIV, que seria o Western blot, ou também poderia se fazer o PCR para HIV, que já seria a pesquisa do material genético, do RNA viral replicado, tá certo? Então, esses daqui é o fluxograma diagnóstico sorológico do HIV, mas depois, de qualquer forma, teria que se fazer o confirmatório, que seria o diagnóstico molecular. Passando aqui um pouquinho. Nossa, agora que eu vi, já está na hora do intervalo. 8h40. Bom, vou parar por aqui então. Daqui a pouco a gente continua. Vou dar um intervalinho, 15 minutos, já voltamos, tá bom? Vou parar a aula aí. Valeu!